fizera com que isto acontecesse, para que alguém pudesse ver e deixar ali registrado dentro daquele cenário, e alguém realmente fosse visto. Nós entendemos que no capítulo 3 parece que transcende. Aqui agora estou vendo exatamente o que está escrito no livro de Marcos, capítulo 10 e o verso 49. Somente a parte final do texto, quando alguém diz: ei, levanta-te, porque ele te chama. A Bíblia parece que anda num paralelo, ou podemos até mesmo dizer que existe aqui dois textos que parecem ser distintos, diferentes, acontecem com pessoas diferentes. Em Marcos capítulo 10, nós encontramos um cego que agora está precisando, parecendo de um milagre. No capítulo 3 de Atos, nós encontramos um coxo que também está precisando, não tanto agora então, de milagre, porque não tinha expectativa que pudesse acontecer aqui na sua vida um milagre. Porque então não acontece isso, presbítero, na vida do cego, na vida desse coxo, como aconteceu na vida do cego? Na vida do cego, porque então encontraria-se com Jesus, o Nazareno. Agora na vida do coxo não aconteceria a mesma coisa, porque Jesus já não estava mais entre nós. Nós entendemos que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, Jesus vai deixar agora uma ordenança para os seus discípulos, e ali então acontece a sua ascensão. Jesus volta de volta para o Pai. Todos os que estão ali junto da beira do mar da Galileia, nós entendemos que todos estão vendo aquele ser comum que até então visivelmente era carnal, como eu e você, está agora se elevando da terra para o céu. Eles estavam vendo a olho nu aquele homem saindo do plano terrestre para ir para um plano celeste. Diz que os dois moços estão subindo para o templo para orar. Eu entendo, quero abrir aqui um parêntese, ou abrir aqui uma coluna, uma lacuna, e quero dizer para você nessa noite, como igreja do Senhor, que enquanto nós estamos buscando a face do Senhor, eu aprendi e entendi que quem muito ora, quem muito busca, tem poder de Deus na vida. Quem pouco busca, quem pouco ora, pouco poder também tem na vida. E quem não busca, irmão, quem não busca, não tem poder, não tem presença. Ai, eu quero que você comece a entender que então, enquanto Pedro estava ao lado de Jesus, enquanto Pedro estava caminhando ao lado do Mestre, vendo milagre, vendo prodígio, vendo maravilha, porque eu entendo na Bíblia Sagrada, dentro dos Evangelhos, em Marcos, no livro de Mateus, no livro de Lucas e no livro de João, quando está sendo escrito, está sendo agora registrado as passagens por onde Jesus chega, por onde Jesus passa. A Bíblia diz que tinha 3 que estavam ali, e os 12 que eram os mais chegados, Pedro, Tiago e João. Pedro estava vendo quando Jesus estava diante da pedra, e quando ele disse para os judeus: tirai a pedra,
estava dizendo que quando eu e você estamos firmados sobre a rocha, o diabo pode até se levantar, mas não vai prevalecer. Aonde está o templo? Aonde está a igreja? A igreja é você. Me prova, pregador. A Bíblia diz que quando nós estávamos sendo instruídos por Paulo estava dizendo: ei, tu não está entendendo, não é quem tu é. Tu és o templo, tu és a morada do Espírito Santo. Foi para isso que ele te chamou. Aí quando eu observo aqui no capítulo 2, está ali para mais de 500 pessoas reunidas naquele lugar, mas não era para os 500 a promessa. As promessas não eram para aqueles todos que estavam ali. A Bíblia diz que as horas foram se passando, os momentos daquela trajetória foi se passando. Foi saindo 2, foi saindo 3, foi saindo 20, saiu 100, saiu 200, e naquele lugar ficou reunido quase 120 pessoas. E a minha Bíblia diz: quando ficam aqueles que acreditavam naquilo que Deus havia prometido para nós, a Bíblia diz que um som como no vento impetuoso entrou naquele lugar, se apeneirou naqueles homens que estavam ali. E a Bíblia diz que entre aqueles homens que estavam ali estava Pedro, o homem ignorante, Pedro, o homem que tomava o impulso da carne, Pedro, o homem que ninguém dava crédito, Pedro, o pescador, Pedro que não tinha estudo, Pedro que não tinha nada, Pedro que era iletrado, Pedro que agora não tem aquilo que o homem da terra pode até mesmo dizer: ele tem alguma coisa para me oferecer. Mas agora Pedro era diferente, porque Pedro tinha presença. A minha Bíblia diz que Pedro sai para fora. Houve alguém dizendo: esses homens por acaso não são galileus, não são dos nossos, eles estão embriagados. Aquele que tomava impulso agora está falando não pela carne, mas agora pelo Espírito. Ei, eles não estão embriagados, apenas estão cheios do Espírito Santo. Eu fico imaginando, se Pedro estivesse falando pela carne, alguém tinha dito: cala a boca, tu não sabe de nada, tu só sabe pescar. Mas pelo contrário, Pedro começou a pregar, e na primeira pregação de Pedro se renderam para quase 10.000 almas. E a Bíblia diz que Pedro agora tem uma vida de oração, e é exatamente aqui que nós nos queremos referir-se ao texto lindo. Quando eles vão subindo para o templo para orar, a minha Bíblia diz que vai conversando ali Pedro, enquanto Pedro está conversando com João, aquele moço que estava sendo posto todos os dias na porta do templo. A Bíblia diz que a todos que entravam ele estendia a mão, pedia-lhe uma esmola. Eu referi-se ao texto do capítulo 3 de Marcos e o texto de Atos capítulo 3. Eu quero que você entenda: Jesus não estava mais entre nós, mas nos deixou uma promessa. Qual foi a promessa? Ele disse: ei, tem poder e tem autoridade sobre a vida de vocês, e aquilo que eu fiz. Ele não disse assim, ó, da mesma maneira que eu levantei, que eu curei, que eu sarei, vocês vão fazer. Ele não disse assim dessa forma. Ele olhou para os discípulos e ele disse: autoridade e poder está na mão de vocês. E ele acrescentou e disse: coisas bem maiores daquilo que eu fiz, vocês vão fazer. Jesus curou, Jesus levantou, Jesus sarou, Jesus restaurou, Jesus
firmamento, eles não conseguem se firmar. A minha Bíblia diz que enquanto ele somente verbalizou, o milagre não aconteceu nada. Nada aconteceu. E o que aconteceu, presbítero? Ele se aproximou do moço, ele estendeu a mão, tomou ele pela mão e disse: agora fique em pé, porque a partir de hoje tu vai sair dessa porta, tu não vai ter mais alegria momentânea, porque Jesus chegou aqui, ele nos trouxe aqui neste recinto hoje, nessa noite, para te dar alegria, para te trazer alegria, para onde tu chegar, não ser só na porta, quando tu receber a moeda, que tu vai ter alegria, a alegria vai estar contigo agora, porque tu vai levantar daí. E o que aconteceu? Ficou de pé o moço, firmou os pés e entrou no templo para conhecer a grandeza. Quem sabe era igual Jó, somente conhecia a grandeza, o poder, a graça, somente de ouvir alguém dizer. Mas agora ele estava dentro do templo, ele estava junto da presença, ele estava ali para sentir também a presença daquele que estava no templo. Ele te trouxe aqui hoje para te dizer que se a tua alegria é momentânea, ele te trouxe aqui para dizer para você essa noite: se prepara, ele vai te tomar pela tua mão, vai te colocar de pé. E aqueles que não acreditam, eles vão ver o que Deus vai fazer através da tua vida, na tua casa. Ei, enquanto você está aqui, tem presença chegando lá. Você sabe o que eu quero dizer para você, para eu finalizar essa oportunidade? Já está com mais ou menos, irmãos, 15 dias que o Senhor tem falado diversas vezes. Ele continua falando. Se você ainda não percebeu, pare para perceber. Ele sempre está dizendo assim para nós: ó, levanta. Porque ele fala de Deus, ele fala de posicionamento. Você já parou para pensar de manhã cedo, as irmãs que trabalham, que precisam levantar naquela hora X, porque se não levantar, vai perder o coletivo, vai chegar atrasado. Ele precisa de quê? Ele precisa tomar um posicionamento. E que posicionamento é esse? É levantar. A minha Bíblia diz lá em Ezequiel capítulo de número 2, quando ele diz para Ezequiel: ei Ezequiel, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. A minha Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo de número 2 até o capítulo de número 36, é quando Deus não estava dizendo: ei Jeremias, toma um posicionamento. A Bíblia diz no primeiro verso dos capítulos 2 até o 36, a Bíblia diz: e veio a mim a palavra do Senhor. No capítulo 37, aquele capítulo que todos nós conhecemos, quando ele estava dizendo: agora não é mais a palavra, ele toma uma posição e diz assim: quando eu estava só falando, ele não estava entendendo, eu vou me posicionar agora. No capítulo 37, verso de número 1, a Bíblia diz que Deus toma uma posição e diz o seguinte: a Bíblia Sagrada está escrito, e a mão do Senhor veio a mim e me transportou. Ou seja, Deus se posiciona
parte. Ele está esperando que você diga assim: ó, Deus, eu estou aqui, faz em mim, faz por mim. Porque às vezes você quer receber milagre, você quer bênção, você quer vitória, mas infelizmente você ainda não se posicionou. Aí nessa noite ele está dizendo hoje para você: se posicione, levante daí, sai da cadeira do comodismo, levanta daí, porque Deus nessa noite quer estar com você. Ninguém entende porque Deus te usa, é porque ninguém entende quando você está sozinho lá na intimidade. Ninguém precisa entender o quanto eu e você ora, ninguém precisa entender o quanto eu e você jejua, ninguém precisa entender a intimidade que eu e você temos com Ele. Ele conhece, Ele sabe como você está. Enquanto o homem pensa que você está caído, enquanto eu e você estamos de pé, enquanto tanta gente está pensando que a gente vai morrer, o Senhor está dizendo: tem calma, porque eu estou te vendo de pé. Eu sou aquele que te conheço na intimidade. E Ele está aqui nessa noite. Se você ainda não tomou uma posição, se posicione. Ele quer fazer de você extraordinário. Ele quer fazer você diferente. Ninguém continua olhando para você e continua vendo você diferente daquilo que você é. Sabe o que é que estão enxergando em você? O coitadinho, o bichinho. E tem tanto crente dodói na igreja. Quem é os crentes dodói? É aquele que ninguém pode nem olhar torto para ele, que ele já faz bico, ele já quer chorar, ele já quer pedir as bênçãos para sair. Ei, se meu crente dodói, se prepara, porque tem chicote hoje. Aí vorava, descendo da parte de Deus. Ele está preparando um manjar para você comer. Ele está preparando um manjar. Ei, Jeová está dizendo para mim que está tirando a mamadeira da boca do crente que está aqui. Se prepara, tu vai crescer. A minha Bíblia diz que Paulo disse: enquanto eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas eu já cresci, eu sou adulto, eu faço as coisas de gente adulta. Ele sabe por que está falando assim desta forma. E Deus conhece você e sabe como você está. E hoje, nessa noite, torno a dizer e a frisar: Ele está esperando somente um posicionamento da sua parte, para que Ele possa fazer prodígios e maravilha. Quero já agradecer a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus.